ela é destinatária final. E se ela é destinatária final, é relação de consumo. Ficou claro? Se ela comprar um produto que não é destinatário final, um produto para empreender esforços, modificar a atividade produtiva, aí eu não vou discutir essa questão, porque vai cair em uma das 3 teorias que nós estudamos hoje. Então, por fim, a prefeitura pode sim ser considerada consumidora, já que o conceito de consumidor, no artigo 2º, permite a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, ok? Vamos à segunda pergunta? Pode colocar. Professor, o banco está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor? Excelente pergunta. Aliás, uma pergunta muito séria, porque ela envolve serviço. O banco presta serviço. E o que é serviço para o Código de Defesa do Consumidor? Observe, o artigo 3º, parágrafo 2º, traz o conceito de serviço. Serviço é toda atividade colocada no mercado de consumo, mediante remuneração. Professor, o senhor pode repetir o conceito de serviço? Lógico. É toda atividade colocada no mercado de consumo mediante remuneração. Atividade remunerada é serviço para o Código de Defesa do Consumidor. Essa atividade remunerada pode ser remunerada direta ou indiretamente. Então, por exemplo, se você for a um shopping e não pagar o estacionamento, mesmo sem pagar o estacionamento do shopping, se o seu carro for furtado, o shopping responde. É um serviço e a remuneração dele é indireta. Remuneração indireta também cabe no conceito de serviço. Então, o serviço é toda atividade colocada no mercado de consumo, mediante remuneração que pode ser direta ou indireta, inclusive. É isso mesmo. O artigo 3º, parágrafo 2º, fala inclusive as atividades de natureza bancária, securitária, creditícia e financeira. Olha só, as atividades de natureza bancária, securitária, de crédito e financeira são atividades consideradas serviço para o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, o próprio artigo 3º, parágrafo 2º, já diz que a atividade bancária é serviço. Agora, a dúvida do nosso aluno é uma dúvida bastante inteligente. Por quê? Porque até os tribunais estão sustentando essa questão. Ou seja, os bancos não gostam muito de se enquadrar ao Código de Defesa do Consumidor. Porque tem a possibilidade da inversão do ônus da prova, porque tem um limite dos juros. Os bancos não gostam muito disso. Mas o STJ já sumulou essa matéria. O que significa isso? Significa que já foi proposto ao STJ uma ação discutindo se o banco está ou não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. E observe a súmula 297 do STJ, que diz: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Essa súmula responde à sua dúvida, não é mesmo? Nós temos ainda uma ADIM que julgou a questão no STF, que vai na mesma linha do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Essa ADIM declara de forma fixa que os bancos estão sujeitos, sim, ao Código de Defesa do Consumidor. A pergunta é interessantíssima e alvo de várias questões na prova, tanto o exame da OAB quanto em diversos outros concursos públicos. Vamos à terceira? Pode colocar. Professor, quando recebo uma amostra grátis de shampoo e esse shampoo me provoca irritação no couro cabeludo, tenho algum direito? Muito bom, a pergunta é excelente. Na verdade, ele está perguntando o seguinte: a amostra grátis de um produto está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor? Para a resposta, é necessário que nós possamos conceituar produto. E produto está no artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Anote aí. Produto será qualquer bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, qualquer bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, que o consumidor possa adquirir. Bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, que possa ser adquirido no mercado de consumo.
A pergunta é, e a amostra grátis? Será que a amostra grátis está sujeita ao CDC? No texto de lei, você não encontra a definição se o produto pode ser gratuito ou oneroso. Mas eu vou te dizer porque é questão de prova. O produto é considerado produto tanto se for gratuito quanto se for oneroso, se for pago. Portanto, a amostra grátis está sim sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Se alguém lhe fornece uma amostra grátis de um produto e esse produto lhe causa uma irritação no couro, por exemplo, no couro capilar, como disse o nosso aluno, esse produto está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Cuidado, porque a amostra grátis é sim alvo do CDC. Vamos à nossa próxima pergunta? Vamos lá. Quando uma concessionária de energia elétrica fornece um produto aos cidadãos, ela submete-se ao Código de Defesa do Consumidor? Muito legal a pergunta. Observe que ela me fala de uma concessionária de energia elétrica. Em regra, isso é um serviço público. Então ela fala, quando uma concessionária presta um serviço público, ela está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor? Resposta, sim, meus amigos. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor prevê que os serviços públicos devem ser prestados com qualidade, eficiência, segurança e, quando forem contínuos, os serviços públicos devem ser, aliás, quando forem essenciais, os serviços públicos devem ser contínuos. Vamos repetir? Qualidade, eficiência, segurança e, se forem essenciais, devem ser contínuos. Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A doutrina diferencia os serviços públicos dizendo: só estará sujeito ao Código de Defesa do Consumidor aquele serviço público que tenha pagamento direto, o serviço público singular, aquele que tenha pagamento direto. Água, luz, telefone, portanto, esgoto, tudo isso é serviço público com pagamento direto. Transporte público, metrô, ônibus, tudo isso é serviço público com pagamento direto. Portanto, a esses serviços públicos se aplicam, sim, o Código de Defesa do Consumidor. Lamentavelmente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vem entendendo que, se o serviço público for universal, aquele que atinge um número grande de pessoas e não tem pagamento direto, esse serviço público não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, escola pública, educação pública, saúde pública, lamentavelmente, educação pública e saúde pública não estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Para você fixar água, energia elétrica, telefone e transporte público, tem pagamento direto, está sujeito ao CDC. Respondida a pergunta da nossa aluna, temos mais uma pergunta. Vamos lá. Professor, comprei um aparelho de DVD com defeito. Qual é o meu direito? Muito bom. Observe que ele usou a expressão que é muito comum. As pessoas, de uma forma geral, sempre dizem isso. Comprei um aparelho de DVD com defeito. Cuidado. Se você é um operador do direito, um estudante do direito, um advogado, se você quer ser advogado, você não pode conceituar dessa forma. Se você é um cidadão comum, mas gosta da briga pelos seus direitos, você tem que saber a diferença entre defeito e vício. Defeito é sinônimo de fato, que é o acidente de consumo. Vício é um problema de qualidade ou quantidade. Vamos a um exemplo? Se você comprou um aparelho de DVD e ele não funciona, esse aparelho de DVD está com vício, ok? Ele está com problema de qualidade. Se você eventualmente comprou um pacote de arroz com 5 quilos e depois de pagar por 5 quilos, você pesou e viu que ele tinha 4,8 kg, esse pacote de arroz está com vício. Vício é um problema de quantidade. Quando for um problema de qualidade ou quantidade, nós estamos falando de um vício. Agora, se envolver a segurança do consumidor, se o produto não oferece a segurança que dele legitimamente se esperava, ou
se o serviço não oferece a segurança que dele legitimamente se esperava, aí sim nós